Queridos irmãos, nós queremos agradecer ao Senhor nesta noite por esta oportunidade, por este momento abençoado. Agradeço ao nosso pastor Amorim pelo carinho, pela confiança que ele nos concede de hoje, mais uma vez, trazer aqui a mensagem da palavra de Deus. Rogo as vossas orações, viemos apenas cultuar com os irmãos também, mas foi me dada essa missão. E eu quero me distanciar um pouco da leitura que o pastor Amorim fez no livro de Marcos. Quero abrir a Bíblia juntamente com vocês. No Evangelho segundo escreveu Mateus, último capítulo da Bíblia, do livro de Mateus, capítulo 28, a partir do verso 16, nos diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Amém. Meus irmãos, nós sabemos que o evangelista Mateus, ele foi um judeu natural da cidade de Cafarnaum, uma das cidades principais que existia na Galileia. Foi filho de Tiago, irmão de Tiago, filho de Alfeu, melhor dizendo. Foi um cobrador de impostos a serviço do Império Romano, e por isso foi considerado até mesmo um traidor do seu povo, pelo fato de cobrar impostos também do seu povo judeu. E por isso foi considerado, como falei, um traidor do seu povo. Mas tudo isso se acaba no momento em que ele tem um encontro com Jesus. Mateus capítulo 9 e verso 9 nos relata que quando Jesus estava passando em um local e viu ali aquele homem sentado na coletoria, um local onde se cobravam os impostos, e quando Cristo vê aquele homem, ele apenas fala assim: segue-me. E o texto diz que ele imediatamente levantou-se e seguiu a Jesus. Então tudo isso se acaba nessa questão de que ele era um traidor e odiado pelo povo, porque era uma característica dos coletores de impostos da época, até porque cobravam impostos a mais, como era o caso de Zaqueu, e era uma profissão que era odiada entre as pessoas que ali sofriam a cobrança de impostos. Mas Mateus foi liberto disso. Mateus, ele foi também o único evangelista a tratar sobre a ordem que Jesus deu aos discípulos, conforme lemos aqui, para irem para a Galileia. E também falar sobre o poder que havia descido sobre Jesus, quando ele narra, dizendo que sobre ele estava a autoridade e o poder que os céus assim lhe concedeu. Segundo os 4 evangelhos, o próprio Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente encontra eles tratando sobre o início do ministério de Jesus, que foi por volta dos seus 30 anos de idade, após ter sido batizado por João Batista, e ali foi impelido pelo Espírito Santo para ir até
o deserto da Judéia e lá ser provado por Satanás. Alguns falam tentados, mas ele foi provado, porque Deus não tenta ninguém. Então jamais Cristo poderia ser tentado. Então ele foi provado por Satanás e ele passou por aquela provação e foi vencedor, conforme nós conhecemos a história. Então esse evangelho trata exatamente o início do ministério de Jesus, ali pela Judéia, pregando o evangelho e ministrando aquilo que estava no coração, dizendo: o tempo é chegado. Conforme Marcos capítulo 1, verso 14 e 5, nos fala isso, que ele usou esse anúncio: o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependemos e crede no evangelho para que seja salvo. Então Jesus, como sendo um missionário, ele soube como se portar, como viver, e ele teve uma missão principal, que foi salvar a humanidade, conforme a gente vê em João capítulo 3 e versos 16 e 17, quando ele fala: porque o Filho do Homem, não é isso? É isso que fala o texto? Capítulo 3, versos 16 de João: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Porque o Filho do Homem não veio para condenar o mundo, mas sim salvar o mundo daquilo que estava perdido. Então Cristo, como missionário autêntico, ele veio trazer salvação à humanidade. Por isso que o evangelho de João, ele declara isso com muita ênfase, em dizer que ele veio salvar o mundo. E se observarmos João ainda capítulo 6 e o verso número 38, 39 e 40, tem uma expressão também, que pelo fato de ele ter sido enviado para salvar a humanidade, diz assim o evangelho de João: pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Então João é muito claro em mostrar que Cristo veio com a missão de salvar a humanidade. Ele foi enviado pelo Pai com esta missão de salvar o mundo. Ele também veio com a missão de ter um amor eterno. Jesus veio com um amor eterno, um amor inquebrável, um amor incalculável, imensurável, e único, e absolutamente único. Ninguém mais teve esse amor que Jesus teve. Por quê? Porque ele veio dar a sua vida pelas suas ovelhas, conforme o próprio João declara no capítulo 10, verso 14 e 15, diz que ele, sendo bom pastor, ele deu a sua vida pelas suas ovelhas. E quem mais faria isso se não fosse o próprio Jesus? Se não fosse o próprio enviado do Pai, quem mais daria a sua vida por amor à minha alma? Quem mais daria a sua vida por amor à sua alma? Quem mais verteria o seu sangue na cruz do Calvário por amor à sua alma? Quem mais resgataria você do pecado e a mim, a todos, se não fosse o amor de Jesus? Não existe outro amor igual a esse. Por isso que é um amor eterno, um amor que está fora do tempo. Deus não vive dentro do tempo, Ele vive fora do tempo. Para Ele não existe passado nem futuro, tudo é presente. Ele chama o passado aqui agora, chama o futuro para aqui também agora. Para Ele é único. Deus não vive em prol do tempo do homem. Por isso que Ele é eterno. Então Ele, como missionário autêntico, Ele veio salvar a humanidade e veio trazer um grande amor, que foi morrer por todos aqueles que não mereciam a sua morte. Qual homem merecia a morte de Cristo? Nenhum homem. O que mereciam, na verdade, era o fogo eterno do inferno. Porque após Ele ter criado o homem e ter colocado no jardim do Éden, e ali ter dado aquela ordem, não comer o fruto proibido, e eles ali tocaram em comer daquele fruto, ali perderam o contato com Deus, quebraram a aliança, quebraram o relacionamento com o Pai. E agora o que restava para o homem, para a humanidade, era a permissão eterna. Mas como Deus tinha o seu plano de trazer o homem de volta para si, Ele trouxe o plano da salvação através de Jesus. Então aqui a gente percebe que Mateus,
ele tratando dessa questão da grande comissão, a gente vê que depois de Cristo, ele é tratado como um malfeitor, e que ele apanha, ele sofre, ele é cuspido, é esbofeteado, ele sofre muita coisa na mão dos romanos, e quando ele vai até a cruz, ele cai por algumas vezes pelo caminho com o peso da cruz, e quando ele chega na cruz, lá no Calvário, naquele lugar chamado Gólgota, e aí é levantado no madeiro, e é colocado ali os cravos nas suas mãos e seus pés, e ele todo ensanguentado, já perdendo as forças, desfalecendo, já indo embora toda a sua respiração. Mas diz o texto, Mateus capítulo 23, que quando Jesus estava naquela situação, ele olha e diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. É claro que Cristo sabia que eles estavam sabendo o que estava fazendo, mas o seu amor foi tão grande que ele disse: Pai, perdoa-os porque estão cegos. Ele não entende o que é o lado espiritual, estão vivendo pela carne, mas ele implora, te rogo, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Isso só poderia acontecer com um autêntico missionário chamado Jesus. Ou não teria essas condições de salvar a humanidade e trazer amor. E a prova disso foi sua morte, sua expiação, o seu sacrifício ali entregando por nós, pelos nossos pecados. Foi isso que aconteceu com minha vida, com tua alma, o perdão dele para nós, conforme Paulo fala em Romanos capítulo 5, que ele é a nossa justificação. Nenhum de nós conseguiríamos nos justificarmos pelas obras, porque nenhuma obra é boa diante de Deus. Isaías fala que nossas obras são como estrago de imundícia. Então somente a justificação dele é que poderia trazer a todos nós a ficar ao seu lado, para termos de novo a aliança de volta, o relacionamento. Se não fosse isso, jamais teria oportunidade de voltarmos a viver com o Senhor. Aí é quando a gente percebe que aqui, nesses versos de Mateus capítulo 28, verso 16, Mateus se expressa dizendo: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicava. Jesus deu uma ordem aos discípulos, aos 11, porque um já havia sido precipitado à morte, que foi Judas, suicidou-se, não estava mais aqui entre os 12, ainda ia se escolher o 12º para compor o grupo de 12, mas aqui os 11 receberam a ordem e foram para Galileia. Galileia, mais ou menos com 3 cidades importantes: Nazaré, aonde ele cresceu e foi expulso pelos próprios irmãos pelo fato de entrar no templo, na sinagoga em Nazaré, e ali abrir as escrituras e abriu no livro de Isaías capítulo 61, e quando ele leu o capítulo, ele diz: hoje se cumpriu as escrituras. Ele se declara um Messias naquele momento, e os judeus não aceitam isso, e ele é expulso da cidade. A outra cidade de Cafarnaum, onde ele cresceu também e viveu boa parte do seu ministério, onde operou muitos milagres, desenvolveu o seu ministério em Cafarnaum. E a terceira cidade é na cidade de Tiberíades, onde um imperador chamado Tibério recebeu esse nome da cidade por ele ser imperador da província da Roma. E a gente vê que em Mateus, aqui ele falando sobre a Galileia Norte, que era a Galileia Superior, onde existiam os montes, inclusive Cristo, ele teve boa parte do seu tempo nos montes, orando e pregando o Evangelho. Onde aconteceu também a transfiguração de Jesus, o monte das transfigurações, o monte das oliveiras, o monte ficava próximo também a Betânia, de onde ele foi assunto aos céus. Então nessa parte chamada Galileia Norte, superior, que ficava mais ou menos a 1.300 metros de altura, nível do mar, acima do nível do mar. E a Galileia Baixa, inferior, onde ficavam as planícies, os lagos, os vales, e aí também ficava abaixo do nível do mar, uns 200 metros. E ali Cristo peregrinou, evangelizando com os seus discípulos. Mas uma coisa interessante, irmãos, é que a gente pode perceber que nesse capítulo 28, quando Cristo trata dessa questão da ordem, dizer: olha, vá para a Galileia, fique me esperando,
porque Cristo tinha algo a tratar com eles. E o verso número 17 diz assim: quando viram, veja como diz o texto, e quando viram, o adoraram. Porém, alguns duvidaram que ali era o próprio Jesus ressurreto. Alguns tendem a dizer que esses alguns que não acreditaram em Jesus foram os 500 irmãos que Cristo apareceu. E que certamente Cristo apareceu um pouco de longe. E aí tiveram dúvidas que era o próprio Jesus. Mas o texto diz que ele se aproximou dos discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E por que Cristo disse isso? Será que ele já não tinha toda a autoridade nos céus e na terra? Não, porque ele havia ressuscitado, ele estava na terra ainda. Observe que em Filipenses, quando Paulo escreve, no capítulo 2, Paulo fala que Jesus, ele desceu, deixou a sua glória, ele se esvaziou-se, tomou a forma de homem, como um servo, sofreu e morreu até a morte de cruz. Então Cristo, de certa forma, Jesus, ele havia deixado o seu poder nos céus, e agora aqui quando ele ressuscita, ele fala: todo o poder foi me dado. Ou seja, ele recebeu tudo de volta que ele havia deixado com o Pai. E aqui já ressurreto ele declara: porque toda a autoridade, não sobrou autoridade para ninguém, não sobrou poder para mais ninguém. O próprio Jesus tomou tudo de volta. É por isso que ele é Deus, é por isso que ele é o soberano, é por isso que ele é o autoritário, ele é o rei, ele é o dominador, ele é o governador, ele é tudo, porque toda a autoridade está com ele. Todo o poder está com Jesus. Nós somos limitados de muita coisa, ou quase tudo, mas ele sempre foi ilimitado, ele é ilimitado e sempre será ilimitado. Para ele não há barreiras em hipótese alguma. Tanto é que a morte não conseguiu detê-lo. Ele foi colocado na tumba fria, mas ele havia profetizado que ao terceiro dia ele ressuscitaria, e não entenderam essa época. E isso acontece justamente no domingo pela manhã. Na sexta-feira, quinta-feira à noite, Cristo é colocado no túmulo, na sexta-feira. No domingo pela manhã ele ressuscita. Cumpriu-se o que ele havia dito: ao terceiro dia destruirão esse templo, mas em 3 dias reconstituirei. Ele falava de si próprio, e aqui está o cumprimento da sua palavra. E ao terceiro dia ele ressuscita dentre os mortos. E é por isso que nós o adoramos, e é por isso que nós o glorificamos, é por isso que nós o exaltamos, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus. E assim os discípulos continuaram a obedecer essa ordem, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Mateus fala de discipular. Em Marcos fala de anunciar o Evangelho, e de por todo mundo pregar o Evangelho. Marcos aqui Mateus se distingue em dizer que deveriam fazer discípulos. Fazer discípulos é já uma parte pedagógica, é ensinar. Pregar o Evangelho é anunciar Cristo como Salvador, o Rei, o Eterno, o único Salvador. Fazer discípulos já era discipular-nos, ensinar-nos a seguir o caminho de Jesus. Assim como eles tiveram o privilégio de aprender com Cristo 3 anos e meio, e foi para uma boa escola, a melhor escola que existiu, assim também Cristo existiu a levar e faça discípulos de todas as nações. Não é somente na Judéia, nem em Samaria, nem aqui em Jerusalém, mas até os confins da terra. Vocês têm a obrigação, o dever de anunciar o Evangelho até os confins da terra. Esse foi o hino de Jesus, ensinando-nos a obedecer a tudo que eu vos ordenei. Ensinando a obedecer a tudo que eu vos ordenei. E para finalizar, eu estarei sempre com vocês até o confim da terra, até o fim dos tempos, até o fim dos séculos. Jesus estaria com eles, como também está conosco, e vai estar com todos aqueles que aceitarem a Ele, até Ele retornar para levar a sua igreja. Agora, algo interessante que a gente pode tirar dessa leitura, irmãos,
é com relação a alguns pontos importantes, algumas qualidades que um missionário autêntico deve ter. E a primeira qualidade que eu posso observar nesse texto é que ele deve obedecer ao chamado do Pai. Tem pessoas que é desobediente ao chamado de Deus, mas a obediência é um princípio. O próprio Deus falou para Samuel falou para Saul que melhor seria obedecer do que sacrificar. Então a obediência para Deus é um princípio. Temos que obedecer o seu chamado. Não podemos ficar entre quatro paredes. Aqui é bom louvar, adorar, glorificar a Deus, mas é lá fora que as almas precisam ser salvas. É lá fora que as almas estão esperando que a evangelho seja pregado. Senão Cristo não teria falado: ide e fazer discípulos. É lá fora que a guerra é travada, não é aqui dentro, é lá fora. Porque lá fora o pecador está preso, acorrentado, mas a palavra de Cristo liberta. Esta palavra te transforma, e ela só vai transformar se eu e você for até ele pregar o evangelho. Porque se aguardarmos que vier aqui, eles irão até aqui, é difícil acontecer isso. É lá fora que a guerra é travada. Depois que ele monta o seu grupo de 12, ele tem outro grupo de 70, e de 2 em 2 salvar e anuncia o evangelho. E continua a pregar o evangelho de Cristo a todas as nações. Nós temos essa incumbência, nós somos chamados para isso, obedecemos o chamado do Pai. Ainda eu vejo outra qualidade que deve ser fiel às Escrituras. Tem missionário, tem pastores, tem pessoas que não são fiéis à Escritura Sagrada. Ele acha que deve utilizá-la como ele bem entender, mas existem princípios na Bíblia, existe lei na Bíblia, existe regra na Bíblia que eu devo seguir, e eu tenho que seguir, e eu tenho que ser fiel à Escritura Sagrada. Eu não posso aumentar nem diminuir, porque se eu aumentar, eu terei problema com Deus, e se eu diminuir, a mesma coisa. Devemos ser fiéis às Escrituras Sagradas. E muitos estão mutilando a Bíblia, muitos estão mutilando o texto sagrado da Bíblia, mas o Espírito Santo ele cobra de cada um de nós que devemos ser fiéis às Escrituras Sagradas, porque ele é a palavra de Deus. Não é qualquer livro, não, é a palavra pura de Deus. Outra qualidade é realizar missões com amor. Não se faz missões sem amor. Cristo foi o maior exemplo em praticar missões, oferecendo o seu amor. Aí vem o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele fala sobre a excelência do amor. E ele diz: ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu fizesse isso ou aquilo, o texto é bem extenso. Está lá Paulo explicando sobre a questão da excelência do amor. Mas ele diz que se por acaso eu fizer tudo isso e não tiver amor, nada adianta. Então missões se faz com amor no coração. Missões não se faz com rancor, com ódio. Missões se faz com amor, porque missões nasceu no coração de Deus e ele é amoroso. A sua essência é amor. Então se a essência dele é amor, eu devo seguir esse princípio do amor. Para finalizar, deve realizar missões com coragem pelo Espírito Santo. Não se faz missões sem a coragem do Espírito Santo. Há pessoas que acham que ser missionário é simplesmente conhecer a Bíblia, é simplesmente fazer um curso de teologia, é simplesmente conhecer alguma parte da Bíblia, ou sentir desejo de fazer algo missionária. Mas missões se faz pelo impulso do Espírito Santo. Porque se não for impelido pelo Espírito Santo, a obra não cresce, a obra não funciona. Iremos arrumar problema lá fora se não formos impelidos pelo Espírito Santo. Isso é muito claro quando o próprio apóstolo Pedro passou 3 anos e meio com Jesus, mas eles só foram revestidos do poder lá em Atos capítulo 2, quando o Pentecostes aconteceu. Então só a partir dali é que Pedro teve a coragem do Espírito Santo, porque até então não. Lembra quando Lucas fala sobre a questão de Cristo chamar a atenção de Pedro, em dizer que Pedro negaria 3 vezes a mulher que o galo cantasse?
Por que Cristo falou aquilo? Porque Pedro antes disse: Senhor, eu estou contigo, estou pronto para ir contigo para a prisão e até a morte. Aí Cristo repreende Pedro: hoje mesmo, antes do galo canto, me negarás 3 vezes. Pedro estava pela coragem humana, a coragem da carne. Tanto é que quando ele chega diante dos soldados, e que ali começa a dizer: olha, tu és um dele, e ele nega pela primeira vez. Aí vem uma criada: tu és um deles, a tua voz denuncia. E ele fala: não, eu não conheço esse homem. Aí vem outro e fala: tu és um deles, e ele pragueja pela terceira vez. Sabe o que é isso, irmãos? Autossuficiência. Pedro se achou autossuficiente. E naquela hora ele nega Cristo porque ele não estava preparado. Agora, quando chega o capítulo 4 de Atos, depois que Pedro é revestido do poder do Espírito Santo, aí diz lá no capítulo 3 que ele deve efetuar um milagre na porta, no templo da Porta Formosa. E naquele momento lá, quando aquele homem é curado, e aquele homem ele diz: olha, dá uma esmola. E Pedro olha para aquele homem: olha para nós, olha, vê se temos ouro e prata. Isso não temos, mas o que temos, isso te damos. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. E aquele homem começou a caminhar dentro do templo glorificando. E agora foram presos por autoridades, capitães, sacerdotes, saduceus, por conta desse milagre. E eles começam a ser apertados. E interessante que no capítulo 4, verso 12, ou verso 8, Pedro, cheio do Espírito Santo, ele agora combate aqueles fariseus, aqueles saduceus que queriam proibir que o Evangelho fosse pregado, mas porque Pedro estava agora impelido pelo Espírito Santo, irmãos. Então só após ser cheio do Espírito é que nós temos condições de evangelizar com eficácia, com eficiência, dando resultado no reino do Senhor. Paulo faz a mesma coisa lá no capítulo de Atos 16, quando ele também se depara com aquela jovem que estava possuída do Espírito maligno, que dava lucro a seus senhores, adivinhando coisas. E Paulo, cheio do Espírito, expulsa aquele demônio. Ainda fala que ele, impelido pelo Espírito, foi pregar em algumas cidades. Então o Espírito Santo, irmãos, é que nos capacita. Mas só que antes do Pentecostes, ele não tinha essa coragem do Espírito. Então missões se faz com a coragem pelo Espírito Santo. E para encerrar, eu percebo que a última deve priorizar o reino de Deus. É o que Cristo falou em Mateus capítulo 6 e verso 33. Buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então fazer missões é com amor no coração, é priorizar, é ter coragem do Espírito, é realizar com amor, é obedecer o chamado. É isso que Deus quer de cada um de nós. Que Deus abençoe.